Acredite que tudo em sua vida pode ser modificado, que a sua força de vontade é capaz de destruir a vontade de desistir, que o bem sempre prevalece sobre os males deste mundo. Acredite que você é capaz de resistir a todo tipo de sofrimento, que a sua fé o levará à vitória, que ninguém será capaz de derrotá-lo. Acredite que você é mais forte do que todos os seus obstáculos, que quem hoje é o seu inimigo pode um dia vir a ser seu grande amigo, que os seus sonhos podem transformar-se em realidade. Acredite que a sua ajuda pode salvar muitas vidas, que o seu sorriso pode amolecer um coração endurecido, que a solução dos seus problemas não está nas outras pessoas, mas sim dentro de você. Acredite em Deus, que é o seu eterno amigo, nas pessoas que se dispõem a ajudá-lo, na sua capacidade de superação. Acredite em você e lembre-se de que, independente do que ocorra em sua vida, você é e sempre será um campeão. Ah, bom. Isso aqui está no livro Um Raio de Luz para os Seus Passos, da minha amiga Adriana Célia. Muito obrigado aqui pela presença no programa. Eu participei ativamente do lançamento deste livro ano passado, né? Que você fez em novembro do ano passado, que tinha muita gente, foi muito concorrido e tal. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite feito por você e é com muito carinho, muita alegria que eu estou aqui para prestar esse serviço a você e responder tudo que... Tá bom. Não na verdade é um papo descontraído, um cafezinho, e a gente falar sobre o seu livro e sobre a sua trajetória. Você começou a atividade literária, com que idade, como foi isso? Na verdade, eu desde pequena que gosto de escrever e de ler. Eu comecei, assim, desde os 4 ou 5 anos, logo quando eu iniciei mesmo no colégio, eu sempre gostei muito de ler aquelas historinhas dos livros de português, saía respondendo os exercícios sem nem a professora mandar. Então, assim, já era uma coisa que desde pequenininha que eu sempre tinha essa vontade, esse gosto pela leitura e pela escrita. E se desenvolveu aos 13 anos, que eu estudava na 7ª série e a minha professora Dione Bezerra, que era de São Miguel, ela pedia para a gente escrever uma carta de amor, era uma redação. E eu não sabia, assim, escrever carta nenhuma, assim, eu era muito tímida, assim, eu era muito calada na turma, era mais calada. Eu era muito quieta, muito na minha, muito medrosa, mas, assim, acabou que uma amiga minha, a Patrícia Tenório, ela tinha 2 cartas. Aí ela me entregou uma e ficou com a outra. A gente pensava que ia enrolar a professora, né? Mas aí eu não quis fazer isso. O que foi que eu fiz? Eu me baseei na carta que eu estava lendo e, através dessa carta, eu escrevi a minha. Que até o início eu me lembro dela, que é O Mistério do Amor Nasceu Dentro de Mim. Começava assim o título da carta. Aí quando ela leu, quando ela corrigiu, aí ela me parabenizou, mas ela disse diante da turma, eu não acredito que foi você que tenha feito essa carta. Ela achou que eu tinha pego de outra pessoa. Mas assim, na verdade, fui eu mesma que fiz, através dessa outra carta que eu tinha lido. Foi como uma inspiração, na verdade, né? Então, as 2 pessoas que mais me incentivaram neste dia, assim, a começar nessa área da escrita e da leitura, foi elas 2, a minha ex-professora e a minha amiga, que até hoje, graças a Deus, a gente tem contato, que é a Patrícia Tenório. E, assim, é aquela coisa, amizade de muitos anos, né? E a gente não apaga nunca. Então, para mim, depois disso, eu comecei a tomar gosto pela leitura. Então, como a primeira redação, a primeira carta, foi carta de amor, através dessas, aí eu comecei a escrever outras mensagens
pequenas, com rimas. A maioria das mensagens são com rimas, Então, assim, eu sempre gostei de literatura de cordel. E é por isso que a minha mensagem tem muita rima também, né? Por causa disso também. Aí eu comecei muito a escrever sobre mensagem de amor, só que era assim, como se fosse amor platônico, um amor que é quase inexistente. Vinha muito isso. Eu botava o que vinha como inspiração. Escrevia cartas de amor. Quando era dia dos professores, escrevia carta para os professores. Escrevia carta para os meus amigos quando terminava o ano letivo. Então, tudo isso era uma forma de colocar para fora o que eu estava sentindo. Só que as mensagens de amor não tinham nada a ver comigo, não. Aí, com o tempo, principalmente depois que eu comecei a frequentar as missas, tudinho, que eu comecei a frequentar o grupo de oração de lá da Barra, Sagrada Família, aí o meu foco foi mudando. Comecei a gostar mais de mensagens, para escrever mais mensagens que falam sobre Deus. Porque não adianta a gente falar de um amor, seja ele platônico ou correspondido, se a gente não falar do amor verdadeiro, que é o amor de Deus, né? Uma coisa interessante, quer dizer, o seu livro, eu li o livro já, e eu vi coisas no livro interessante, que é exatamente essa propensão sua, né? Que você é católica. Sim. E até o reverendo, o padre que faz o prefácio do livro e tal. E o teor todo do livro é voltado com uma espiritualidade que você tem e também é como se fosse um livro de autoajuda, né? Isso, porque assim, na verdade, quando vem essas inspirações para mim, principalmente de madrugada, ele é como se fosse Deus falando comigo. Muitas mensagens são Deus conversando comigo. E aí eu transformo em mensagens para as outras pessoas. Porque em algum momento, por exemplo, teve uma vez que eu queria colocar uma determinada mensagem, que eu gosto de seguir a ordem que eu escrevo. Às vezes eu escrevo 3, 4 mensagens no dia, às vezes eu escrevo 60, como já chegou a acontecer, 64 no mesmo dia. Aí eu gostaria de mandar a última, mas Deus me fala para mandar a primeira. E aí... Mas mandar para onde? Para as pessoas. No WhatsApp, Face, onde for. Você alimenta isso diariamente, né? Isso. Aí teve um dia que eu não gostei da mensagem que eu tinha feito, mas eu segui a minha intuição. Mandei para a que eu tive a intuição de mandar a primeira. E aí eu só vi um monte de gente. Célia, parece que você estava adivinhando o que eu estava precisando. Eu pedi a Deus essa resposta, uma resposta, e veio a sua mensagem agora. E assim, eu sempre segui minha intuição. Que se eu sinto que é para mandar determinada mensagem naquele dia, naquela mesma hora eu mando. E aí depois é que eu entendo por quê. Então, assim, são mensagens de autoajuda. Às vezes que eu não me inspiro só em mim mesma. Às vezes eu me inspiro na história de alguém também para poder escrever. Às vezes eu quero dar um conselho para alguém e através da mensagem que eu mando também. E não mando somente para essa pessoa que está precisando, eu mando para as outras pessoas, porque através da minha mensagem pode alcançar corações que muitas vezes estão precisando também naquele momento. Sim. E não só aquela pessoa. Você publicou quantos livros? No momento, esse foi o primeiro. E quantos livros você conseguiu imprimir? 300. E naquele dia, no lançamento, você escoou já um número significativo, vários. Não foi? Foram Porque vários. tinha muita gente lá, né? Foram. Eu presenciei, inclusive. Foram vários fiz livros lá. e assim, como eu escrevo desde pequena, então assim, muita gente já conhece, né? Assim, essas mensagens já foram parar, pelo que eu fiquei sabendo, na Angola, em Portugal, na França, na Bélgica, vai se espalhando. Aí, como rede social, WhatsApp, sai espalhando por vários lugares, né? Até já foi parar no Instagram da vocalista da Calcinha Preta.
Ah, é? Será que ela vai pegar um coisa desse para fazer uma música? Faz tempo que até me fizeram fazer, quase que me obrigaram a fazer Instagram, porque viu a minha mensagem no Instagram dela. Sim. Agora, eu vi assim uma presença muito forte no lançamento do seu livro de pessoas da Igreja Católica. Isso. Não é? Tinha muita gente lá da Igreja Católica, além do reverendo que estava lá, né? O padre, que é pároco de lá Ele foi pároco durante 10 anos lá da Barra. Né? Ele agora está em Roteiro, mas é uma pessoa que foi muito presente na minha vida e ele continua sendo. Ele está em Roteiro, mas eu tenho sempre contato com ele. O Padre Judá foi quem me fez aproximar mais da igreja no momento que eu estava afastada. Eu não mudei de religião, apenas me afastei um pouco, devido a problemas com o outro. Mas, assim, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a voltar, que me deu apoio, que no momento que eu mais precisei, ele se dispôs a me ajudar, a me orientar. Ele disse: qualquer dúvida que tiver, pode me procurar. Enquanto eu ia na onda das pessoas dizendo que, assim, que ele não gostava que a gente tirasse as dúvidas com ele e tal, mas ele me fez descobrir o contrário. Ele foi uma pessoa que, até hoje, ele me ajudou muito a crescer. Então, como minhas mensagens são mais mensagens espirituais, voltadas à religião, à espiritualidade, eu achei que ele era a pessoa mais certa para fazer a apresentação do livro. Porque assim, ele acompanhou a minha trajetória, as minhas mensagens. Eu ia sempre mostrando para ele, para ver o material como é que estava. Então, assim, ele, para mim, é a pessoa que... foi como eu falei para ele, através dele, eu descobri capacidade em mim que eu achava que eu não tinha. Porque teve o catecumenato na igreja que ele iniciou, e ele me colocou, a princípio eu era ouvinte, depois ele me colocou para ser coordenadora de um dos grupos, depois passei a ler o material todo junto com ele. Agora, uma coisa interessante também, além dele, estava lá um professor que é de lá do Colégio São José. Que ele era do São José, Colégio, exatamente, que também esteve presente. Ele foi seu professor? Foi meu professor no São José. É. Ele tinha outro professor meu também lá do São José, que era o Pedro, que ele... São pessoas que também me ajudam muito, me incentivam muito. São pessoas que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tive a oportunidade de estudar com eles e conhecê-los, assim, conviver com eles até hoje. É que você foi muito prestigiada, e isso deve ser ao seu trabalho como escritora, né? E como essa obra sua é acolhida pela religião também, pela própria Igreja Católica, né? São mensagens, como a gente falou, de espiritualidade, de autoajuda e tal, e que você tem um monte já guardada lá para fazer uma outra edição. Já tenho tudo pronto, só que a princípio, naquele mesmo dia da festa, eu tive uma inspiração assim, para seguir esse foco, mensagem de amizade, orações, etc. Mas também incluir crônicas agora, que vai ser um passo a mais para eu dar. E eu estou com outros projetos também, com o rapaz que foi cerimonialista, Felipe, para fazer uma coletânea. Isso aí é uma coisa mais para frente, talvez esse ano, se tudo der certo. Aí, assim, muita gente confunde esse título com o fato, acha que é um livro espírita, que até me perguntaram semana passada, por causa do nome, Um Raio de Luz. Mas não é, porque o raio de luz é a luz de Deus presente na nossa vida. Muito bem, então, depois do nosso intervalo, que a gente vai fazer agora, a gente retorna e eu queria saber exatamente sobre esse próximo trabalho que você está fazendo, tá bom? Então, já a gente retorna com a escritora Adriana Célia. Já, vamos tomar um cafezinho e a gente retorna a conversar.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com a escritora Adriana Célia. Então, a gente, antes do intervalo, estava falando sobre esse novo projeto seu, não é? Você e o Felipe. É. Então, há quantas anda e qual é o objetivo desse projeto, junto, em parceria? Na verdade, a gente vai se sentar ainda para conversar sobre isso. Mas, assim, eu já estou com várias ideias para passar para ele e que em breve todos vão contemplar. Agora temos... esse trabalho é em parceria, vocês dois? Isso. Então... Agora temos também tem também o meu projeto, que é esse próximo livro. Eu não pretendo demorar como esse primeiro, porque, assim, como eu já tenho o material pronto, aí agora é só acrescentar com textos, assim, crônicas, de crônicas. Eu quero fazer agora um trabalho diferente, me aperfeiçoar no que já é meu dom e abranger outras formas de escrita. Mas então, quando você diz crônicas, essas crônicas também são voltadas para a autoajuda, com essa carga de espiritualidade que você coloca aqui no seu livro, a mesma coisa? É a mesma coisa, só que no caso, o texto será maior, né? No caso, já que são crônicas. Entendi. E pretendo também, logo depois desse outro, criar um sobre cartas de amizade, cartas de autoajuda também. Porque, na verdade, hoje em dia, é tanta gente precisando de ajuda, não ajuda material, financeira, mas principalmente ajuda espiritual. Houve um caso que eu sempre mando as mensagens para o grupo do Face. Tem vários grupos. E num deles, uma mulher colocou: se minha mãe tivesse visto as suas mensagens, ela não teria morrido, não teria se suicidado. Cometeu suicídio, é isso? Foi, cometeu suicídio. E ela ficou pensando, quando viu minhas mensagens, ela dizendo que eu, como filha, não tive capacidade de ajudar nesse sentido, mas eu acho que você teria. Porque se ela tivesse lido suas mensagens, ela teria pensado melhor. E aí eu fiquei pensando, que responsabilidade é essa que eu tenho? Que às vezes nem todo mundo dá valor à mensagem, né? Acha que é besteira. Ou às vezes nem todo mundo tem disposição para estar lendo sempre a mensagem. Mas eu procuro ajudar no que for preciso. Eu estou assim, da mesma forma como eu recebo ajuda, eu também gosto de ajudar as pessoas. É que a gente, pelas redes sociais, nós observamos mesmo muita angústia, né, das pessoas. Tal. E, às vezes, precisa, sim, de uma palavra, de um alento, de uma coisa que mostre uma outra alternativa de vida, né, que aquilo ali não é o fim, enfim, que pode se resolver muita coisa, ter um pouco de cautela e, como você coloca aqui, acreditar em Deus e, enfim, vê-lo como uma porta, uma mão que pode sustentar, pode trazer a pessoa para um mundo mais diferente, né, do que aquela carga de depressão, muita depressão que a gente vê nas pessoas, apesar da comunicação ela ser bem ostensiva nas redes sociais, mas a gente sente muita depressão nas pessoas, né? Isso. E tem espaço, sim, para o que você escreve. E tem muito espaço. Eu digo, porque no dia que eu fui para o lançamento do seu livro,
eu não imaginava que ia ter aquele número enorme de pessoas, muita gente. E você é uma pessoa muito querida, não é? Você também, além de escritora, você também é professora, isso? Sou professora, redatora, né? Corrijo redações, corrijo TCC, artigo que tiver para corrigir, eu corrijo. Sou bem rigorosa naquilo que eu faço. Muitas vezes até... Às vezes a pessoa pode pensar assim, você é muito cri-cri no que você faz, gosta tudo perfeito. Mas é porque, como sou professora de português, eu mesma me cobro muito. Talvez seja um erro porque a gente é humano e a gente falha. Mas a gente que é professora de português, a gente também é muito cobrado. É como se a gente não tivesse o direito de errar, porque é professora de português. Mas, assim, eu gosto de tudo certinho. Eu sendo professora, mas eu sempre pedi ajuda dos outros professores para ver se estava tudo certo, em questão de pontuação. Eu sei que na literatura, na poesia principalmente, existe o que chamam de licença poética, que a gente pode escrever aparentemente de forma errada, às vezes até uma rima, né, para poder combinar com a palavra anterior. Mas eu não sigo essa linha. Eu gosto de tudo bem organizado. Gosto de tudo bem certinho, não gosto de errar. É uma coisa que já é de mim desde pequena. Uhum. Gosto de fazer as coisas assim, de maneira compreensível. Não gosto de usar palavras difíceis nos meus textos, porque o meu público não abrange somente a leitores intelectuais, assim, que gostam muito da leitura, mas aqueles também que vivem de maneira simples, que nem sempre teve um bom estudo, não teve a oportunidade. Então, eu gosto de falar de forma clara, de forma sucinta. Eu gosto de ter conteúdo que tenha início, meio e fim. Se não for desse jeito, eu nem boto. Uhum. Eu não gosto de nada fora do lugar, nem fora do contexto. Então, para mim, essa escrita, esse livro que eu lancei, foi um sonho meu que eu vinha desde adolescente tentando fazer, só que eu nunca imaginei que um dia isso realmente fosse acontecer. Devido às circunstâncias, às vezes o desânimo, né, tomava conta, porque assim, nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo tem tempo para ler um tempo e parar, né, para ler. Mas aí tudo é da vontade de Deus e tudo é no tempo dele. E uma coisa assim que está se questionando bastante, essa questão das pessoas gostarem ou não de ler. E pela rede social, isso prova que as pessoas gostam de ler, depende de o quê. Tem escolhas e escolhas, não é? Então você tem um público que ele é cativo, esse público aqui, que vai lá, o que você publica, vai ler, elogia o seu trabalho, ou analisa de uma forma até diferente e tal. Mas as pessoas estão lendo e até estão escrevendo, de forma errada, muitas vezes. Mas se você pegar, antes era Facebook, aí tem Instagram e o WhatsApp. Então, mas antes de tudo era um e-mail primeiro, né? Então os textos eram mais longos. Hoje são textos curtos, às vezes escritos, e as pessoas economizam. Em vez de dizer palavra, botam um bonequinho lá, botam uma coisa. Fora o fato de que na internet eles diminuem as palavras, né? Bota você, Exatamente. Então acaba estragando um pouco. E assim, eu procurei também escrever esse livro para que alcance mais pessoas. Foi pedido de muita gente esse livro. E também pelo fato assim, de que, para que as pessoas vejam que não só existe a internet para ler. A pessoa tem que voltar a pegar o hábito da leitura por escrito mesmo, do livro mesmo. Sim. Tanto que quando eu trabalhei com meus alunos lá no colégio, lá na Barra, eu nunca botava eles para ir para o computador, não. Eu mandava pesquisar na biblioteca. É uma coisa, e também é importante porque colocar tem que isso. voltar. Tem que retornar. E
a gente aqui no programa, nós somos testemunhas disso. O que se publica de livro hoje é muito superior ao que se publicava anteriormente, entende? É superior. A internet, ela também favoreceu isso. Agora, tem publicações que é feita, por exemplo, em portais na internet, e você vai ler o livro lá, que é na internet. Então, você pega o livro e lê o livro, tal, enfim, pela internet. E tem essa outra maneira extraordinária de você pegar o livrinho, como isso aqui, não é? Você vai num canto, toma um café, abre o livro, lê uma página, 2, 3, reflete, sai com o livro, é um companheiro, né? Então, isto eu estou colocando porque o programa é de literatura, é voltado para a literatura, para a poesia, para a prosa, enfim. E a gente observa um número enorme de pessoas, por exemplo, que passaram por aqui e que vão passar ainda pelo Inclusive, programa. esse livro, o pessoal que tem lido tem gostado muito, graças a Deus, e eles dizem assim, Célia, eu estou lendo aos poucos, uma página de cada vez, que aí eu vou refletindo, vou pegando mais, né, assim, como dizem na linguagem, mastigando, né, o texto. Que é como o próprio Padre Judá diz aí no livro, a gente não pode ler de qualquer forma, a gente não pode ler, tem que ler aos poucos, devagar, para ir degustando, né? Ele fala mais ou menos isso na apresentação do livro. Uhum. E antes, assim, que eu me esqueça, quando eu estava falando com você no início, o título do livro, Um Raio de Luz para os Seus Passos, foi ideia do Padre Lídio, que ele era daqui da Catedral. Então, no início eu estranhei esse título, Uhum. porque eu estava tão acostumada com o título que eu pensei, Um Raio de Luz para o Seu Coração, que qualquer outro que viesse eu achava que soava estranho. E aí eu perguntei para ele por quê, né, esse título. Aí foi quando ele falou que para toda decisão que a gente tomar, a gente tem que dar o primeiro passo. E esse passo que a gente tem que dar tem que ser voltado para Deus. Muito bem. O programa está chegando ao momento final. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Retornará outras vezes, porque você inclusive vai lançar um novo livro, né? Eu vou ler um pouco aqui da apresentação no final do programa, mas vale a pena. Você falou tanto do reverendo, que ele diz: o ser humano busca comunicar-se desde os primórdios da humanidade. Essa comunicação pode ocorrer por meio de gestos, sons, desenhos, escritos e outras tantas formas. Hoje não é diferente. Por intermédio das novas tecnologias, as pessoas se comunicam. Assim, expressamos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e impressões. Esta obra parece nascer da necessidade primária do ser humano de querer se comunicar. E aqui a gente encerra o nosso programa, agradecendo muito a sua presença, tá bom? Leve um abraço lá também para o povão maravilhoso de Barra de São Miguel. Lá eu morei por um ano e vivia ativamente em contato com aquela comunidade, lugar que eu adoro. E retornarei lá, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço o seu convite. Mais uma vez, assim, para mim é uma honra estar aqui com você, com a sua equipe. E foi uma grande alegria ter feito parte daquela formação que a gente até hoje sente saudade. Sim, sim. E o que você precisar de mim também estou à disposição. Muito obrigado. Para mim, você sempre foi um excelente ator. Muito obrigado. Sempre... Não sou muito de assistir as novelas, mas eu sempre, como eu falei naquele dia, eu sempre me lembrei dos personagens que você fez. Muito grato. Porque o seu personagem sempre é marcante. Muito obrigado. Então, até o nosso próximo encontro.